eu sou indígena do povo Chucuru do Ororubá, eu sou professora. Eu tô aqui hoje a convite do professor Uriel para falar um pouco com vocês a respeito do processo de ocupação territorial desse lugar que a gente chama de Brasil. Mas para falar sobre isso, a gente precisa retornar lá para 1500, na chegada dos portugueses. Ao chegar ao Brasil, os portugueses se deparam com uma população muito grande. Dizem alguns historiadores e alguns antropólogos que existiam pelo menos 6 milhões de pessoas ocupando todo esse território. Quem eram essas pessoas? Eram os povos indígenas, os nossos ancestrais, que estavam divididos, de acordo com alguns estudiosos, em pelo menos 1000 etnias distintas. Como é que você poderia saber a que etnia pertencia determinado povo? Na verdade, existem muitas diferenças que podem ser pensadas para falar de um povo e as diferenças desse povo para um outro povo. Mas existem 3 argumentos que são bem interessantes para que a gente entenda essa diferença de maneira mais completa. A primeira é a diferença territorial. Esses povos eles ocupavam territórios distintos. A segunda é a diferença cultural, ou seja, cada povo, cada etnia, cada comunidade, cada nação tem rituais muito específicos, tem tradições muito específicas, tem uma cosmovisão. O que é isso? É uma relação com a espiritualidade, com a natureza sagrada, com os animais, com a terra, muito específico. E o terceiro argumento é o argumento da língua. Quando eles chegaram aqui, eles conseguiram entender de imediato que existia uma diferença muito grande no dialeto falado pelas pessoas que já habitavam esse lugar. Então, a antropologia, muito depois, começou a fazer estudos específicos, né, sobre essas línguas, sobre esses dialetos, e conseguiu montar um quadro que determina que existiam 2 grandes troncos linguísticos, que são os 2 grandes troncos linguísticos até hoje, né? São as línguas mais faladas entre os povos indígenas do Brasil. O primeiro tronco linguístico é o Tupi-Guarani e o segundo tronco linguístico é o Macro-G. Os povos tradicionalmente falantes do Tupi-Guarani eram os povos que estavam localizados mais próximos às regiões litorâneas. Então eram povos que viviam mais perto das praias. Enquanto os povos que falavam algum dialeto do tronco linguístico Macro-G estavam mais localizados no interior, nas florestas, como na Amazônia. Existiam outros troncos linguísticos, existem na verdade, mas esses são menos falados do que esses 2 grandes troncos linguísticos, que é o Tupi-Guarani e o Macro-G. Ao chegar aqui, Portugal começa o processo de ocupação territorial a partir de 3 argumentos. O primeiro argumento era o argumento religioso. Portugal era uma monarquia, era um reinado que era cristão, né, se autodeclarava como cristão e que praticavam a religiosidade a partir da Igreja Católica Apostólica Romana. E ao chegar aqui, eles encontraram pessoas que tinham uma relação muito diferente com a espiritualidade, que se relacionavam com outros deuses de outras formas a partir de outros rituais do que a Igreja Católica. E foi por isso que logo de imediato eles enviaram muitos padres, os primeiros padres, a maior ordem, né, a chegar aqui no Brasil foram os jesuítas, e eles tinham uma missão: catequizar os povos indígenas. E através dessa catequização fazer com que esses povos todos fossem batizados no cristianismo e que todos esses povos falassem uma única língua, o português. Outro argumento que Portugal utiliza para a ocupação territorial é de que esses povos eram povos que não plantavam, não eram agricultores. Esse mito, na verdade, ele foi sendo repetido durante muito tempo, até que historiadores
em trabalhos um pouco mais recentes, começaram a discordar disso, né? Começaram a localizar historicamente as pessoas a entender que os nossos ancestrais, eles já praticavam agricultura, apesar de ser uma forma muito diferente da que a gente vê hoje, né? Que são pequenos pedaços de terras com uma só cultura sendo produzida em um lugar para depois eles venderem. A agricultura praticada pelos nossos ancestrais era uma agricultura mais doméstica e era uma agricultura que era praticada em um vasto território, né? Então, nossos ancestrais domesticaram gêneros alimentícios como a macaxeira, como o milho, inventaram a tapioca, entre tantas outras outros gêneros, entre tantos outros alimentos que até hoje a gente consome aqui no Brasil. E o terceiro argumento utilizado por Portugal foi o argumento do desenvolvimento. Eles diziam que esses povos que estavam aqui eram povos atrasados, desta forma eles precisavam fazer com que essa nação ela se desenvolvesse. E essa nação só era capaz de se desenvolver se adotasse as práticas que Portugal já fazia lá em Portugal, que é na Europa, no Ocidente. Bom, esse processo todo de ocupação territorial gerou um processo que a gente chama de colonização. A colonização ela acontece quando determinado povo ele se impõe, ele impõe a sua cultura, ele impõe as suas práticas, ele impõe a sua religiosidade em relação às minorias ou a outros povos, né? E foi o que aconteceu. Portugal assassinou largamente, houve um genocídio muito grande dos nossos ancestrais, tanto é que das 1000 etnias encontradas, né, desde antes do contato até hoje nós temos apenas 305 povos no Brasil, né, falantes de 180 línguas mais ou menos. E esse processo de colonização, ele se desenvolve em outros aspectos também, não só no genocídio físico que aconteceu, né, com muitas guerras que aconteceram aqui no território brasileiro, mas também no genocídio da identidade, que a gente chama de etnocídio. É no apagamento dessa identidade, no apagamento dessa tradição, é no apagamento dessas culturas, a fim de ter uma nação única que esqueça todas as suas raízes. Então, isso aconteceu no Brasil, infelizmente ainda vem acontecendo. Os nossos povos são até hoje vítimas de políticas públicas ameaçadoras, vítimas de invasão dos nossos territórios, vítimas da exploração da mãe natureza, vítima do apagamento das nossas culturas e tradições, das nossas identidades. Então, isso vem acontecendo. Eu acho que é importante que a gente está conseguindo falar sobre isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e eu espero que a partir dessa minha fala introdutória, vocês com o professor Uriel possam refletir bastante e conversar bastante sobre a situação dos povos indígenas do Brasil. É isso, até mais!